Estamos de volta com mais um episódio do DoxaCast e hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, mas antes de apresentar ela, eu quero falar um pouco desse novo quadro nosso, né? Já fizemos vários episódios com diferentes temas, né, voltados para a palavra, mas nós estamos começando uma nova fase. É um novo momento da Doxa e a gente vai estar entrevistando os nossos autores, né? Existem vários autores que estão sendo lançados através da Doxa e nós vamos estar trazendo eles aqui para entrevistar, para que eles possam expor a mensagem que o Senhor tem colocado no coração deles e o porquê, né, dos livros que estão sendo escritos, estão chegando na vida das pessoas, está sendo de tão abençoador para as pessoas. Então, hoje eu estou aqui com a Selma. Olha que se sinta privilegiado, né, por estar recebendo a Selma aqui, por estar vendo esse vídeo, porque ela veio diretamente lá dos Estados Unidos. Aproveitamos uma agenda dela aqui no Brasil e aproveitamos aí para fazer essa gravação desse episódio. Então estamos aqui com a Selma. Muito obrigado por ter aceitado o convite, pelo desafio do livro, né? Foram 3 livros de uma vez só, né? Lançamos esse mês 3 livros e ainda traduzimos 2 livros. Então realmente foi Verdade. tudo, graças a Deus, cooperou, deu certo e é um prazer te receber, tá, Selma? Eu que agradeço, eu que agradeço. Isso já era um projeto antigo, com alguns livros escritos que eu tenho e teria que parar para poder fazer edição e soltar esses livros, e chegou o tempo. Então, Amém. eu que agradeço. Amém. Somos privilegiados e nos sentimos lisonjeados por isso. Obrigada. Né? Foi um prazer participar desse projeto que só está no início, né? Então, eu quero só apresentar um pouco para vocês conhecerem um pouco mais de quem é a Selma. Selma Benjamin Maurice, né? A Selma é nascida no Brasil, reside nos Estados Unidos há 23 anos, uma pastora apaixonada por sua família, pelo aprendizado constante, mãe de 2 filhos, casada. Ela encontra na família sua maior fonte de inspiração, a qual reflete profundamente em seu trabalho na escrita, né? Com uma formação rica e diversificada, tem graduações em psicologia, teologia e um mestrado em psicologia clínica. Seu estudo, não, tá aqui mais à frente. Seu estudo persistente e aprofundado nas ciências humanas e espirituais ampliaram sua compreensão da complexidade humana e da espiritualidade. Além disso, concluiu várias especializações na prestigiada Universidade de Harvard, preparando-a para melhor atender a sua comunidade, tanto em palestras como em suas escritas. Então, estamos aqui com a Selma, um currículo privilegiado, e eu queria te fazer uma pergunta, que você conte um pouco para a gente como que foi isso, né? Como que essa saída sua do Brasil para Los Angeles, né, onde você Para Los reside, Angeles. reside Uhum, hoje, o que que foi esse uhum. plano de Deus na sua vida, o que que isso contribuiu para o seu propósito, né, e tantas especializações que você fez. Então fala um pouco para a gente. É. É interessante que quando Deus tem um plano na vida da gente, ele nunca mostra todos os passos. Ele dá o primeiro passo, você vai ter que confiar no primeiro passo, e aí depois ele vai dando outros, mostrando até aonde Uhum, você vai chegar. Eu morava em Salvador, tinha um negócio de joias, e em 1998 para 99 veio uma crise muito feia, e aí perdi todos os meus negócios, não tinha mais o que fazer em Salvador, e eu estava preparando para voltar para São Paulo. Aqui eu você é era natural formada, paulista, né? sou paulista, com famílias na Bahia, Salvador. Eu sou formada em secretária executiva, no caso, São Paulo, então já tinha secretariado algumas pessoas, até de nomes, aqui em São Uhum, Paulo. Então pensei, vou voltar para São Paulo, vou, né, acionar o pessoal que eu conheço, secretariar eles novamente para ver como eu faço para voltar para a Bahia, porque o meu negócio era Salvador. Eu aham. amo a Bahia. E nessa de tentar voltar para cá, eu fui despedir de uma cliente de joias que era também muito amiga, era cliente da joalheria, mas também muito amiga. E fui despedir. Quando eu chego lá, ela disse: Selma, vamos para os Estados Unidos? Eu disse: não, imagina, eu tenho uma filha, eu tenho que cuidar. Não, imagina, Estados Unidos não é para mim, não está na minha lista no momento. Você já era cristã nessa época? Já, Já? já, já Aham, era cristã. aham. E aí, né, despedi, pego o carro, estou indo para casa, lá mesmo em Salvador. Quando eu estou indo, o Senhor disse: se prepara. Estou pegando você, sua família, sua mala, estou levando você para os Estados Unidos. Uau. Foi um susto. E eu disse: Senhor, se é o Senhor de verdade, então eu quero visto para mim e para minha filha, Uhum, porque estava tão difícil de pegar visto naquela época, porque foi depois de Fernando Henrique Cardoso que veio e deu aquela quebrada no Brasil, o uhum, pessoal estava saindo. uhum, Então, vistos não uhum. estava sendo dado. Então, vai ser para mim e para minha filha. E mandei pegar o visto, e veio para mim
Uau. e veio para minha filha. Uau, isso foi em quanto tempo, mais ou menos? Que Do senhor falar até você estar nos Estados Unidos. o Senhor falou final de 99, quando foi fevereiro de 2000, eu estava nos Estados Unidos. De repente de Deus, né? Eu ouvi uma frase que achei muito interessante. O de repente de Deus leva muito tempo para chegar no de repente, mas quando chega o de repente, É rápido, de repente. é verdade. E aí, chegando lá, eu não falava inglês, zero. Zero inglês. Tem até algum episódio engraçado que teve uma pessoa que falou assim: Nossa, ela é muito simpática, muito bonita. Eu respondi: You're welcome. Eu tinha que falar thank you. Seja bem-vindo. Né? E não falando inglês, a minha amiga tinha um restaurante de comidas brasileiras. Ela disse: Selma, você vai ter que ir trabalhar no restaurante, você vai lavar louça. Porque louça você não precisa falar, você só vai lavar. Lavar. E eu fui lavar louças. Lavei louça por um tempo, mas dali eu conheci o meu esposo. Conheci o meu esposo e foi uma coisa de Deus, que eu fui orar pela madrugada. É outro episódio, viu? Se eu contar como eu conheci meu esposo. É outro episódio que só Deus. Será que foi igual a mim? Eu casei em 6 meses, né? Eu casei em 6 meses. Olha isso. Mas é Deus. Foi um negócio Quando é pra assim, acontecer assim sobrenatural. mesmo. É verdade. E aí conheci meu esposo, me casei. Quando me casei, continuava sem inglês. Então a gente se comunicava com dicionários. Olha só. Eu e ele. E ele só em inglês e eu só em português, com 2 dicionáriozinhos na mão e a gente tentando se comunicar. E era muito interessante porque ele me tratava como criança aprendendo inglês. Honey é mel em inglês, então ele botou o apelido em mim, Honey. Aí ele fazia assim: Honey, table, repeat, table. Aí tá bom. Não. Table, honey, wall. Voltando às raízes, ao básico, né? Ao elementar. Então, aí foi nessa. Então, passei essa fase de poder adaptar também a cultura, casada, e fui levando, e até que Deus foi mostrando o próximo passo, o que ele queria de mim. Dentro desse me casar, depois eu fui cuidar de crianças, também desenvolvendo o meu inglês, e depois de 2 anos, isso é interessante contar, que eu estava nos Estados Unidos, eu consegui a minha licença de real estate, que é a licença imobiliária para vender casa, que foi um outro milagre, porque praticamente eu não tinha inglês para fazer um teste de 150 perguntas para o governo da Califórnia, para ele te dar uma licença dentro da Califórnia para você vender casas por todo o estado da Califórnia, e com 2 anos Foi recente. eu recebi minha licença. E depois aí vendi casas até 2010, fui uma real estate, abri minha própria imobiliária, ganhei meu dinheirinho, né? Que legal. E quando veio a bolha dos Estados Unidos, veio aquela bolha imobiliária muito grande e eu tive que fechar, né, a imobiliária e pensar, e agora, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? E decidi fazer faculdade de psicologia. E fui, me matriculei, estava fazendo a faculdade de Mas assim, do psicologia. nada, porque você já gostava de... Eu já gostava, e aí também tem que voltar lá nas minhas raízes, entendendo os traumas. Tem um monte de trauma aí no caminho, gente. Ninguém chega assim do nada, entendeu? Tem um monte de trauma no caminho. E aí, quando eu era pequena, passado por alguns traumas, um dia alguém falou para mim sobre psicólogo. Eu perguntei para minha mãe: Mãe, o que é um psicólogo? Minha mãe: Que nada, menina, isso é coisa de rico. Psicólogo é coisa de rico. Eu disse: Não, então psicólogo é coisa de rico, né? E quando eu cresci, que eu fui entender o que era um psicólogo, com a possibilidade de ser uma psicóloga nos Estados Unidos, porque lá, se você quer, acredita, você realmente consegue, porque você vai estudar. Então eu entrei na faculdade e fui tirar todas as matérias em inglês primeiro, porque precisa ter um certo nível de inglês para você passar pela faculdade e depois entrar na universidade. E eu estava lá tirando minhas matérias para inglês e a pastora me liga e diz assim, pastora, já era pastora da igreja dela: Pastora Selma, eu tenho uma notícia para você. O quê? Deus falou que não é para você fazer psicologia. Disse: Não. O que é para fazer? Teologia. E eu repreendi o diabo, eu fiz e aconteceu. Eu não imagino que eu orei. Eu orei antes, imagina que esse negócio. Mas eu fui perguntar para o Senhor.
E o Senhor disse, é isso mesmo, eu quero você formada em teologia primeiro. E então eu parei toda a minha faculdade de psicologia e fui fazer 4 anos de teologia. Então, fiz 4 anos de teologia. E o diretor da faculdade de teologia era também o dono da faculdade de teologia era o diretor da faculdade de psicologia Azusa Pacific University. Tinha relação com a Rua Tinha, Azusa porque ali, ele né? era exatamente lá no bairro Azusa, na Rua Avivamento, Azusa. aham. É. E quando eu terminei da minha faculdade de teologia, nós fizemos o último ano da faculdade de teologia dentro da Universidade Azusa. Quando eu terminei, que eu estava lá na graduação, recebendo diploma de teólogo, essas coisas, ali mesmo o Senhor falou, eu também te dei psicologia. Imediatamente faça agora aqui, porque eu não estava em Azusa fazendo psicologia, eu Tinha um estava em uma outra. propósito ali de Deus, aham. E aí, ali eu peguei meu diploma, na outra semana eu estava lá me matriculando em psicologia. Uau. E aí tinha terminado a teologia, comecei a psicologia lá mesmo no Azusa, e quando eu terminei a psicologia, que foi o bacharelado, que são 4 anos, o Senhor disse, também te dei o mestrado. Uau, que Então legal. eu tenho teologia da Azusa, psicologia da Azusa, mestrado da Azusa, eu falei, Senhor, doutorado não pode ser na Azusa. Você formou tudo em um lugar de avivamento, né? De avivamento, e eu aprendi psicologia com a Bíblia na mão. Por que da ira? Por que da depressão? Por que da ansiedade? Aonde tem versículos na Bíblia que a gente vai tratar disso? Aonde vêm as raízes do mal? Por que que Jezabel agia como agia? Por que que entre espíritos assim, que a ciência só considera o lado psique, o lado físico, não considera o lado espiritual? Na Azusa Pacific University, altamente recomendo, a Bíblia, peraí, vamos abrir a Bíblia, vamos ver onde nós encontramos a psicologia disso aqui, aqui dentro da Bíblia. Então, eu sou uma psicóloga cristã e existe, viu, gente? Eu tô aqui, existe psicóloga cristã, porque dentro da Bíblia existe muitas pessoas que precisavam de tratamento psicológico. E Uau. Deus foi psicólogo para eles. Se você vê o que Deus fez com Elias, Isso que eu ia te perguntar pra você dar um exemplo pra o gente. que ele fez com Elias quando Elias estava cansado e o Senhor botou ele numa cova para ele descansar e alimentou ele com água e com pão. E o corvo trazia para ele, a carne trazia. Sabe o que o Senhor estava fazendo com ele? Filho, está na hora de você sair e dar o seu descanso um pouquinho para você recarregar novamente, porque eu tenho algo muito sério para você fazer ali na frente, que se você vir com esse desgaste que você está vendo aí, você não vai conseguir no propósito. Botou ele para descansar lá na caverna. É verdade. Era isso que o Senhor estava fazendo com Elias. Sabe que essa questão de Elias sempre foi, já que você entrou nesse assunto, eu acho que eu tenho que pontuar isso. Sempre foi algo que eu falei, como é que pode? Elias ouviu o Senhor, tava lá os profetas de Baal, veio o fogo do céu, ele Tem viu... outra explicação também para isso. ele viu tudo acontecer e depois ele entra num casulo, ele entra numa situação assim, né, emocional, espiritual, que você fala, cara, ele acabou de ver o poder de Deus agindo de forma sobrenatural. Mas essa explicação dessa parte aí é o seguinte, quando nós, porque eu também tenho a parte de neurociência na história, que eu também estudei neurociência porque amo neurociência. Quando nós estamos na parte de briga, nós liberamos neurotransmissores, que nos casos são os hormônios, que chamado em inglês fight or flight. Você briga ou você corre. Então são os hormônios adrenalina, o cortisol, que me deixa preparado para a briga ou para sair correndo se eu precisar. O excesso desse hormônio no corpo me põe, eu acabo com isso aqui, se eu tiver excesso, e depois vou olhar e falar, nossa, como é que eu fiz esse negócio aqui? Né? Então, Elias, sabendo do que esperava, foi produzido um excesso de adrenalina e cortisol nele, que ele aguentou tudo aquilo lá, só que o excesso de adrenalina e cortisol no corpo da pessoa, se você não souber drenar, te dá depressão depois. Porque ele dá aquela queda súbita e depois o teu corpo fica tentando. E querendo ou não, deve ter bateu o medo ali de ser morto por Jezabel, né? Então, também. O medo aí, o espiritual dele, que, né? Por que tudo isso aconteceu comigo? Eu não sou melhor que meu pai, porque minha mãe, por que eu não morro? Tudo aquilo. Então, nós vimos um processo de depressão, mas tem a ver com a química que estava no corpo dele. Precisava muita água nesse momento, muita banana é bom. Para poder ele também. E alguém para sentar e escutar. Eu te entendo. Eu sei de onde você vem. Mas o Senhor tratou ele
É verdade. Não, e o quanto é importante, assim, os cristãos. Eu lembro que, alguns anos atrás, esse tema, o cristão ir no psicólogo era algo extremamente um tabu, né? Tá bom. Ele, não, Jesus já me curou de tudo, já tá tudo resolvido, então não pode ter problema emocional. Eu vou citar um grande líder aqui, brasileiro, gosto dele, Silas Malafaia. Ele disse que um dia ele precisou ir num, acho, psiquiatra amigo dele, e ele estava lá sentado, né? E de repente chega um que conhecia ele, não sei, da televisão. O senhor aqui? O senhor está fazendo o quê? Ele quase que falou, comprando carne pelo açougue. Eu sou ser humano como você, tenho direito a ter as mesmas emoções, passar pelas mesmas coisas. E emoção, nós temos que entender a emoção. Claro, claro. Deus nos fez ser humanos emotivos. Uhum. E nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender quando que estamos fora um pouquinho e ajustar. Claro. Então, altamente recomendo psicólogo. Exato. Não, eu conheci um médico aqui de São Paulo chamado Dr. Pedro Onari, é cristão também. Ele é um psicanalista. Ele falou assim, Lucas, as pessoas esquecem que nós somos um corpo tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. Então você resolveu, beleza, você resolveu no espiritual, não tem mais nada te travando, não tem nenhum mal. Jesus realmente já te libertou, mas na tua alma tem coisas para ser resolvidas. Tem coisa para ser resolvida. E como? Né? E Cristo sou nova criatura em Cristo, espiritualmente? Claro que é. Onde que nós vamos discutir que não, né? Mas tá, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o Senhor já agora eu conectei, novamente eu nasci de novo em Cristo, mas e as mazelas da alma, que desde que eu criança eu aprendi daquele jeito, as mentiras que foram me contadas, como eu vi, como eu entendi certas verdades que agora eu tenho que desfazer, tá tudo na alma. Tá tudo na alma. Que se eu não trabalhar, eu vou ser aquele crente apático que não vou dar em nada dentro da igreja porque eu vou ter medo de tudo, eu vou ser inseguro. Aí o pastor passa, não fala bom dia, não volta mais na igreja porque o pastor não gosta de mim. Tem nada a ver com o pastor. Sim, claro. Tem a ver com o que a pessoa carrega na alma. Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa aqui. Fala, Fugir um pouco. Como você é uma pessoa estudada na mente humana, no lado espiritual também, recentemente eu conheci uma pessoa que falou assim pra mim sobre a questão que a ciência fala que o ser humano ele só acessa 5% da capacidade intelectual, né? E eu perguntei pra ele, mas... Aí ele falou sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito, para que você acesse essa plenitude em Deus. Aí eu perguntei pra ele, mas é possível você acessar mais dessa capacidade ou não? Diz ele que sim, mas como eu sei que você é uma cientista na área, uma pessoa que conhece bastante, queria te perguntar se é possível ou não. Eu vou falar dentro de estudos científicos, né? Que eu digo, eu tenho uma mente científica dentro do que eu estudei, só que entre a Bíblia e a ciência, eu escolho a Bíblia, e se eu puder casar a ciência com a Bíblia, aí fica perfeito, né? Então eu tenho que falar dentro de estudo científico. Perfeito. Então, uma mente muito estudada foi a mente de Albert Einstein. Essa foi. Por que foi estudado? Porque roubaram o cérebro de Albert Einstein. Quando ele morreu, um cientista roubou o cérebro dele, decifrou, abriu e estudou. Então, ele tinha o parental dele completamente desenvolvido, mas algumas áreas dele nem tanto. A área social, por exemplo, que a gente desenvolve muito, essa área que nos socializa, ele não era tanto, mas a parental, que é cálculos, era grande. E como que nós podemos desenvolver um pouquinho mais o nosso cérebro? É possível ocupar um pouquinho mais? Quando nós colocamos o nosso cérebro naquelas máquinas que analisa, que vê as pontinhas que está acendendo, várias partes do nosso cérebro acendem dependendo que área que eu estou ativando. Ou ativando frontal, ou parietal, subtal, eu estou ativando diferentes áreas do meu cérebro. Vai acionar algumas áreas, dependendo daquilo que eu estou fazendo, dependendo da minha capacidade de pensar, de raciocínio. Só que dentro daquelas áreas que acende, eu não tenho como acender o circuito todo, porque eu vou dar um tilt, um tilt, né? Mas tem cérebros que já foram analisados e ele tem uma capacidade de raciocínio, de QI, de analisar muito grande. E uma das coisas que eles estudaram, cientificamente comprovado, que desenvolve o cérebro é a fé.
Uau. Eu li isso A fé. recentemente, que quando você lê muito a Bíblia, É. que Uhum. a tua parte cinzenta do cérebro, ela Isso. fica mais ativa. Ela fica mais ativa, Aham. ela fica mais ativa, ela te dá mais concentração e segurança naquilo que você está Uhum. fazendo. Tem as pessoas que têm fé têm menos ataque do coração, não tem tanto dor de cabeça, tem uma circulação mais fácil. Gente, a fé, então, eu descobri que a fé é um circuito espiritual que tem no cérebro que o cientista não consegue enxergar. Não é bonito isso? Agora, além de ser bonito, é interessante, porque é o seguinte, porque quando você pega a área cinzenta do cérebro, normalmente está ligado ao teu racional, né? Tá ligado ao racional, né? E você vê como assim, às vezes existe muita mistura. Por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas são mais místicas do que Do que espirituais. espirituais. Porque se a própria Bíblia, quando você lê mais, ela ativa mais o teu lado racional, significa que a razão é extremamente importante. É muito. Porque, Apresentareis o seu corpo em sacrifício vivo, que é o meu culto sim, racional, eu gosto né? muito quando É Paulo fala Romanos isso. 12:1, Romanos, não é? aham. Então, eu vou apresentar o meu culto racional, ou seja, eu preciso usar a minha razão, Uhum. né? Meu E logo raciocínio para depois saber o ele que eu ainda estou fala: fazendo. não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela Renova, renovação da não mente. é? Aham. Veja que tem a ver com a razão, como eu entendo o negócio e a transformação. Deixar de ter uma mente formatada com coisas que eu entendia antes, agora eu vou pegar esta verdade, que é a palavra de Deus, o que ele fala sobre mim, e Uhum. vou transformar Uhum. usando o meu raciocínio, Uhum. entendendo isso aqui e pegando isso aqui como verdade. Perfeito. É muito Perfeito. Porque a bonito. gente vê, é sensacional e a gente vê assim, muita gente caindo nessa coisa, né? Às vezes para tomar uma decisão, leva pro lado místico. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vários profetas que nos cercam, assim, é impressionante. É. Mas a gente aprendeu quando a Bíblia diz sobre você julgar a profecia, né? Julga a profecia, não profeta. Não profeta, É. exato. Assim, a importância assim, de você caminhar, você ouvir os profetas e tudo, mas você também ter o teu coração em Deus, você também ter uma certa racionalidade É. em cima das De coisas. cima das Embora coisas, com que quando a gente vai certeza. falar de fé, tem coisa que é meio ilógico, né? É. Mas eu entendo que Deus ele confirma no teu coração. Confirma com Então eu paz, acho que com assim, é toda muito coisa. importante, eu acho que o brasileiro ele tem muito disso desse lado místico, né? Então eu acho que é muito Hum. importante saber entender, né, aonde colocar a razão, aonde colocar o lado espiritual, ouvir o Senhor em tudo É. isso, e não, É. senão tem gente que ouve determinadas coisas, sai fazendo e às vezes não Não era de é? Deus e E, nossa, arrebenta a vida, é o que mais nossa. tem. Ou então o diabo que se transforma em anjo de luz. Uhum, Aconteceu recentemente, uma pessoa estava preparada para ir numa viagem, estava tudo programado, e ela decidiu do nada cortar e não ir mais. E uhum. depois, uma semana depois, ela chega e fala assim: o diabo estava falando para eu não ir, porque eu pensei que era Deus. Ó, Olha que isso. grave! Uhum, Ou seja, uma pessoa cristã no uhum, Senhor, que vigia, que ora, deixou a mente ser levada. uhum. Então, onde entra aqui agora a minha razão e a minha fé? No que eu vou colocar agora? Peraí, eu vou entender isso, vou colocar diante da presença de Deus, vou esperar a comprovação dele, vou ficar quieta, não vou agir, até que eu tenha realmente certeza que é do Senhor, e aí eu vou agir. Ah, não, o Senhor falou, já vou agir. Peraí, será que falou mesmo? É verdade. E tem outro ponto, né? Deus dá as promessas. Tem um amigo que fala assim, ó, a maioria das pessoas que ouviram as promessas a maioria errou no tempo. Ah, Porque ou perdeu adiantaram o tempo. tempo ou atrasaram o tempo, É, né? é, Então eu acho que o maior desafio, às vezes, realmente é do Senhor. é, Só que isso aí foi algo que eu aprendi da minha vida errando também. É, que você pode ser do Senhor, mas você tem que entender dele o como, o modo, o é. tempo e o modo, E o né? tempo Então eu é. acho que a importância realmente de você ouvir as confirmações de Deus e não sair fazendo, É. E né? o tempo, e se você pegar lá as profecias de Isaías, profecia de Ezequiel, se você for pegar, então era tudo mentira o que ele profetizou para Israel, porque tem coisa ali que nunca aconteceu. O Aham. profeta morreu sem ver o negócio acontecer. Então o profeta mentiu? Não. Simplesmente ele profetizou, agora espera o tempo. Sim, O tempo, exatamente. né? Perfeito. Gente, então, ó, tivemos aqui outros assuntos, mas vamos entrar aqui no assunto do livro. Tô com esse livro aqui, ó, Como Ser Liderado pelo Espírito. Esse livro que mexeu muito comigo. Eu quero que você conte pra gente, assim, a tua motivação, Hum. né, de por que que você escreveu esse livro, por que que o Espírito Santo te conduziu. Esse, de fato, é um desafio de muitos cristãos, assim, como de fato ser liderado pelo Espírito, né? Como colocar isso em prática. Ah, é a voz do Espírito ou é a minha mente? É uma dúvida muito comum das Uhum, pessoas, uhum, né? uhum, Quando que é Deus, quando que não é, uhum. né? Tô sendo realmente direcionado pelo Espírito ou não?
e depois que você conte a experiência que Deus. E eu fiquei sabendo hoje que não foi só uma experiência. Então, gostaria de te pedir que você contasse pra gente a experiência de encontrar Jesus pessoalmente É, e que você conte pra gente como é que foi isso, como que a gente pode também experimentar isso. E é isso, tá? Conta pra gente Então, aí. a primeira dúvida que as pessoas perguntam muito: como saber quando é a voz do Espírito? Deus nunca vai te falar nada que vai contradizer a palavra dele. Ponto. Número um, primeira Uhum, verdade. uhum, Deus nunca vai contradizer a palavra dele. Vai lá, briga com o Lucas, fala pro Lucas assim, 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 assim. Se ele não gostar, vira a cara para ele e vai embora. Epa! Andar em união, a palavra manda. uhum, Se possível, tenha paz com todos. O uhum. sábio fala pouco. E não eu vou ter um monte de versículo que vai dizer para mim que isso aqui não é Deus que está falando, não. Que é o meu ego, o meu sei lá, o inimigo, mas isso aqui não é Deus. Então, primeiro, o Senhor nunca contradiz a palavra dele. Segundo, quando o Senhor fala, ele confirma através de uma paz no seu espírito. E é uma coisa tão tênua, tão que você tem que estar em paz com você mesmo para entender a paz que vai vir ali daquilo que o Senhor falou. Filha, vou te levar para os Estados Unidos. Oh, aonde que eu entendi que era o Senhor? Senhor, primeiro, confirma, porque eu preciso dos dois vistos. Segundo, começou a me dar uma paz tão grande, um amor para os Estados Unidos que eu. Nossa, porque Deus vai pondo as coisas juntos, Ele não quer você forçado fazendo nada. Ele vai fazer por onde você entenda e incline para a vontade dele. Uhum, Mas Ele vai fazer pelo caminho da paz. Então, perfeito. uma das coisas que você pode ter certeza, ai, eu tô sentindo uma angústia, ai, não sei, eu tô fazendo, mas eu não tô me sentindo bem. Para, acende a luz vermelha e vai perguntar para o Senhor. Uhum, perfeito. É. E por que que você decidiu escrever o Como Ser Liderado pelo Espírito? Como que foi esse processo? Esse livro é interessante. O primeiro livro que eu escrevi significa, o nome do livro, Descobrindo o Espírito Santo na Sua Vida. Porque eu tive uma experiência muito grande com o Espírito Santo que não está contado nesse livro. Vou contar e Então depois conta aí. no próximo. Eu me converti, fui para a igreja, 14 anos, tem muito também grande essa parte da minha conversão. E logo em seguida eu me conectei com minha amiga Rita, que eu amo, minha amiga até hoje, 40 e tantos anos de caminhada. E nós começamos campanha de oração juntas. Então fazíamos muitas campanhas de oração e saíamos de uma para outra. E aí os anos foi passando. Um belo de um dia, eu acho que eu estava para 19, 20 anos de idade, e nós tinha acabado uma campanha de oração na casa dela, eu estava subindo para minha casa, a gente morava no mesmo bairro. E ali, quando eu saí da casa dela, o Senhor falou: filha, se prepare, amanhã cedo eu vou te levar num lugar. Aí, como é que a gente sabe que foi o Senhor que falou? Não ficou repetindo aquela coisa ruim, mas entrou algo assim bom no meu coração. Tá, mas também não levei tão a sério. Fui para casa, dormi. Quando foi de manhã, era umas 6 e pouco da manhã, o Espírito Santo me acorda e fala assim: levanta, lembra que eu te falei que vou te levar num lugar? Escuta isso que eu vou te contar. Escuta isso. Coisa. Só que quando você está sendo guiado pelo Espírito, você também é impelido pelo Espírito. É como se você não tivesse muita escolha. É como Uhum. que você. Tipo assim, Tá cercado, né? sabe? Você é Aham. inclinado pelo Espírito. Eu levantei, coloquei a minha roupa, e eu não tinha carro, não tinha nada. Vai para o ponto do ônibus. Vou para o ponto do ônibus. Mas para onde eu ia? Não tinha noção. Fui para o ponto do ônibus, chego no ponto do ônibus às 7 e pouco da manhã, pensando assim, depois eu caí em mim e falo: o que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E se chega alguém conhecido e pergunta: ai, para onde você está indo? O que, que eu vou responder? Porque eu não sabia para onde eu estava indo. E aí começou aquela na minha cabeça: e agora o que eu estou fazendo? Estou louca, mas eu estou indo para casa, que eu já estava pensando em voltar, o Espírito Santo fez: aguarde, está passando esse ônibus. O próximo que passar é o seu ônibus, dá sinal porque é o seu ônibus. Tá bom. E realmente passou, vem um outro ônibus escrito Laranjeiras. Tem Laranjeiras em São Paulo, não é Laranjeiras do Rio, não, que eu sei que Uhum. tem o bairro do Laranjeiras no Rio, em São Paulo. E veio o ônibus Laranjeiro, o senhor disse: esse homem, esse, é esse. E eu nunca tinha ido para Laranjeiras. E entrei no ônibus, paguei a passagem, sentei. Senhor, eu vou para onde? Aguarde. Quando chegar a hora, eu falo para você descer. E eu tô, e vai, meia hora dentro do ônibus, e eu tô, e desce um e sobe outro, e eu tô, meu Deus, aonde eu estou indo?
E quando passa tudo assim, de repente o Senhor disse: olha, vai passar esse ponto, se levanta, no próximo você vai descer você vai descer em frente de uma padaria que fica numa esquina, a padaria chama Flor de Laranjeiras. Ele me Uau, deu tudo isso aqui uau. dentro do ônibus. Mas tu ouviu de forma, esse que é uma dúvida, de forma audível? Como que foi isso? Ele falava, para mim era audível, mas vinha no meu pensamento, eu escutava a voz. Aham. Mas não era assim, tipo assim, alguém pudesse escutar. Sim. Era uma voz mansinha que falava comigo e ficava tudo registrado no meu pensamento. Uhum. Falei, Flor de Laranjeira, fica na esquina. Isso, tá bom. Quando eu olho de lá, que ele mandou dar sinal do próximo ponto, eu dou o sinal do próximo ponto, abaixo assim para olhar, quando eu vejo tá escrito assim, padaria Flor de Laranjeira. Eu Uau. falei, meu Deus, não tô ficando louca. Pelo menos isso. E ninguém sabia onde eu estava, porque eu não contei para ninguém o que eu estava fazendo. Desci, quando eu desço, o Senhor disse: olha, você está vendo que é uma casa? Fica na esquina? Você está vendo essa rua que sobe? Subir a rua. Tá. Você vai subir essa rua e você vai contar 3 ruas à sua direita. Você vai passar a primeira, vai passar a segunda, na terceira você vai entrar. 1, 2, 3, na terceira eu entrei. Ele falou: agora, olha de novo também para a sua direita, conta 5 casas, na quinta você vai bater. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa você bate. Quando eu bati na quinta casa, sem saber o que eu estava fazendo lá. Bati, tinha um menininho limpando o quintal. Naquilo que aquele menino estava limpando o quintal, eu falei: vem cá, hoje, isso aí já estava dando o quê? Umas 8h30 da manhã, 9h30 da manhã. Eu posso falar com sua mãe? Eu pensei assim, na minha cabecinha pequena, acho que o Senhor trouxe eu aqui para falar de Jesus para ela, né? A mãe do menino. Ele falou: não. Eu falei: como não? Minha mãe não tá. Eu falei: você está sozinho? Não, estou com minha avó. Ah, posso falar com sua avó? Peraí. O menino foi lá dentro, voltou. A minha avó falou para você entrar. Naquela época, 40 e tantos anos atrás, podia, hoje não. É. Né? Eu já revelei a idade, né? 40 e tantos atrás, né, gente? Aí, 40 e tantos anos atrás, quando eu era bem jovenzinha, né? Aí, olha, você então, a minha avó falou para você entrar. E eu fui, e o menininho foi na minha frente me guiando. E aí, menino, passei pela cozinha, cheguei, entrou no quarto da senhora. E a senhora estava deitada na cama. Ela disse: pois não, o meu neto falou que você quer falar comigo. E aí, o que eu queria falar com ela? Aí eu engasguei, pensando: o que eu vou falar com ela? Eu vou falar a verdade. Falei: dona, na verdade eu não sei explicar. É o seguinte, eu estava na minha casa, o senhor falou para mim ontem que hoje ia me trazer num lugar, me mandou pegar o ônibus, me mandou descer, me mandou contar. Contei toda a história para ela. Quando eu falei assim, essa mulher levantou as mãos para o alto e disse: glória a Deus, aleluia, aleluia, o meu Deus, o meu Senhor ouviu a minha oração. Aí falou: olha, eu sou de uma igreja que não acredita em dom de curas, que era cristã do Brasil. Isso que ela me falou na época. Não sei se mudaram hoje. Eu estou falando um negócio de 40 e tantos anos atrás. Mas eu orei ao meu Senhor e eu disse que eu creio em dom de cura. Se era para ele enviar alguém que cresce do mesmo jeito para orar por mim, porque eu não estou podendo levantar da cama. Uau. Olha a minha perna. E tirou o cobertor. Quando ela tirou o cobertor, a perna dela era isso, em cima da cama, e estava com uma ferida imensa Meu Deus. na perna, gigante, aberta, enrolada de faixa, mas estava vazando. Ela disse: olha, faz dias que eu estou aqui, eu estou orando aqui, Senhor, manda alguém. Oh, meu Deus, mandou você, ore por mim. E aí que eu nunca tinha orado por ninguém enfermo. Eu falei: eu vou fazer o que agora? Mas aí eu liguei um ponto no outro, né? Falei: bom, se o Senhor mandou eu sair de lá, vim aqui, ela orou, quem cura é Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva, Senhor que orou, o Senhor me mandou aqui, cura, Pai, em nome de Jesus. Foi essas palavras que eu disse. Não foi aquela oratória: Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho diante de vós. Nada disso, né? Foi: Senhor, cura em nome de Jesus. Ainda, né? Peguei, conversei um pouquinho com a senhora e falei: olha, então vamos fazer o seguinte, na outra semana eu volto aqui para ver como a senhora está. Que aí já sabia, né? Pega o ônibus, Laranjeira, na padaria Flor. desce na padaria Flor de Laranjeira, conta, né? Hoje já o bairro já está mais modernizado, acho que a padaria não está mais lá, porque 40 e tantos anos atrás. Tá bom, passou uma semana, eu volto. E qual não foi a minha surpresa?
Quando eu chego lá de manhã, quem está varrendo o quintal? Aquela senhora. Uau. E quando ela me viu, ela disse: Eu sabia que você vinha hoje, porque hoje faz uma semana e você falou uma semana. Olha a minha perna. E ela levantou a saia. Quando eu olhei a perna dela, sequinha, com sinal de cicatriz. Uau. Que tinha feito uma cirurgia. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: olha, assim que você saiu, me deu um sono. E eu dormi da hora que você saiu a noite toda. Acordei no outro dia. Quando acordei, a minha perna estava assim, sarada, com o sinal da cicatriz. Aí, claro, você fica assim, né? E eu fui para casa. Senhor, o que foi isso? Senhor, o que foi isso? E o Senhor disse: o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que legal. E aí eu entendi. Então, o primeiro livro que eu escrevi, que não está publicado, então tem mais uma lista. É Descobrindo o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque foi assim que eu descobri o Espírito Santo de Deus. E foi assim que eu entendi que ele liderava a gente. E não depois disso eu já vivi 1.000.000 de outras coisas com ele. Mas esse foi o primeiro grande. Legal. Por isso, desse livro aí, Liderados pelo Espírito. Mas você sentiu necessidade porque as pessoas começaram a te perguntar como era e tal, ou não? Foi algo que o senhor falou mesmo, escreve sobre isso, como que é? Então, como o meu primeiro está escrito sobre isso, eu fui lá e eu dei uma lida nele e peguei algumas partes, porque eu sempre tive o desejo de escrever um livro do por Espírito Santo, é como se eu devesse algo para falar dele de alguma forma. Então, foi aí onde que... Que legal. Agora, conta um pouco pra gente da experiência que você teve, assim, pessoalmente com Jesus. Com Jesus? Teve essa, você falou que teve outra. Não, conta pelo menos umas duas aí pra gente. Tive essa outras. E a outra. Eu tive outras, mas, de novo, não é porque o Senhor ele privilegia pessoas, não é nada disso. O Senhor, ele ama todos por igual. Ele vê o propósito que ele tem para usar aquela pessoa. E diante do propósito, ele já vai firmando e dando uma identidade de filho para aquela pessoa, para que o diabo depois não venha, entendeu? Bagunçar com a pessoa. Então, vai gerando uma convicção plena em você. Por isso do relacionamento íntimo com o Espírito Santo, aquele amor imenso do Pai, que, ai, pelo amor de Deus, uma experiência também linda que eu tive do amor do Pai, e essa conexão com Jesus muito grande, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas com Jesus foi o seguinte: eu tinha trabalhado e estava muito cansada e tinha acontecido um negócio no meu trabalho e eu queria chegar em casa e poder conversar. Meu esposo, gente, é advogado, mas também é psicólogo. Né? E eu era tão malucado quando eu casei com ele 20 e tantos anos atrás, que o Senhor falou: essa aqui vai ter que casar com um psicólogo para dar certo. Para dar certo o negócio. E ele é muito de conversar. Meu esposo, assim, aprendi coisas com ele, aprendo coisas com ele. Uma pessoa maravilhosa, super intelectual, e não uma mente assim brilhante. E eu gosto mesmo de, em inglês é pick your mind, tipo assim, tirar coisa da sua mente e pegar para mim. É uma maravilha ele. E eu cheguei nesse dia querendo conversar, eu queria conversar. Só que naquele dia, o meu esposo tinha gravado um programa e ele queria assistir aquele coisa que ele tinha gravado. E quando eu cheguei, fizemos o jantar e eu falei para ele que eu ia conversar com ele e tal, tudo direitinho. Ele falou: não, hoje não. Hoje não, porque eu gravei um negócio aí. Só que ele viu a minha cara de frustrada, que eu queria contar como foi o meu dia, porque foi um dia muito difícil para mim no escritório. E eu querendo contar, aí ele viu: tá bom, então tá, senta, vamos conversar. Só que quando eu entrava lá, a série dele, no comercial, ele deixava eu falar. Não, Anny, sabe o que aconteceu? Então, voltava o comercial, ele vai... Peraí, a gente já volta nesse assunto. A gente já volta nesse assunto. E assistia lá, sossegado. No primeiro, segundo, no terceiro comercial, eu cansei do negócio. Falei: não, peraí, esse show aqui vai ter umas 50 comerciais e eu só vou contar minha história em pedacinho, né? Porque eu gosto de contar, escutar o que ele pensa do assunto e a gente ali conversar. Mas não tinha nada disso, não. Era só você falava da minha parte. Aí eu falei: quer saber? Falei: não, tudo bem. Deixa pra lá. Não, tudo bem. E fui da sala, ele estava assistindo na sala, entrei, aí tem a sala, passei pela sala de jantar, passei assim pelo corredor, e fui assim, falei assim: puxa, Jesus, eu queria tanto conversar. Hoje eu precisava, aquele dia era um dia que eu precisava botar o meu coração para fora, eu precisava conversar. E aí cheguei, deitei na minha cama, a cabeceira da cama, deitei assim, e lembrei que eu li um livro, e no final, na capa do livro, o autor contou que ele tinha costume de conversar todo dia com Jesus.
no final da noite dele, no final do dia, ele pegava, punha uma cadeira em frente da cama dele, deitava e ficava conversando com o amigo dele, Jesus. Uau. Eu lembrei disso do livro. Eu falei, bom, se ele pôde, eu também posso. Fui na sala, peguei uma cadeira, trouxe no meu quarto, coloquei a cadeira na frente, assim, na cama, deitei, encostei a minha cabeça assim, estou lá na cabeceira e eu ia falar isso. Então, sabe, Jesus? Aí eu fiz assim, então, sabe, Jesus? Quando eu abro o olho, quem está sentado na cadeira? Acredite do que eu vou te falar. Jesus estava sentado na cadeira. Vou te fazer a pose, tá? Como ele estava sentado. Não sei se vocês vão conseguir pegar, mas o Lucas vai. Ó, Lucas, era uma cadeira, e a minha eu peguei, porque a mesa grande tem a cadeira de cabeceira, que tinha braço, a de cabeceira da minha sala de jantar, tinha braços. Então, era uma cadeira que tinha braço. Ele estava sentado assim, a perna cruzada, assim. Uau. Assim. Quando eu dei de cara com eles, eu fiz... Aí me deu um branco. Eu fiz... Jesus, o senhor aqui? Ele falou, mas você não queria conversar? Vamos conversar. Uau. Só que eu fiquei parada porque me deu branco. Porque, sabe, do susto de não esperar ver? Aí eu fiquei olhando assim para ele, sem jeito. E como que era a característica? Fala um pouco pra gente. Você não vê ele fisicamente. É interessante, todas as vezes que eu já vi Jesus, se você falar assim para mim, descreve ele fisicamente, eu não vou conseguir te descrever. Era uma bata branca que ele estava, uma fisionomia de paz, mas eu não posso dizer a cor do olho dele era desse jeito, o tamanho dele era desse jeito, o cabelo não dá, só dá para identificar que é Jesus. É incrível isso contar. E já foi várias vezes, outras vezes que eu tive experiência vendo e me encontrando com o Senhor e falar, descreve o Senhor. E eu não vou conseguir descrever, mas era o Senhor. Aí... E a confirmação que você sentiu no teu espírito. Aí eu fiquei sem jeito, querendo conversar, mas só que deu branco, né? Aí eu fiquei assim, sem jeito e querendo conversar. Aí eu falei, Senhor, ó, eu queria conversar, mas agora é porque, sabe, tem um pouco de branco. E aí eu fiquei assim, olhando para a cara dele, não tendo assunto. Inventei um assunto. Falei, Senhor, eu tô aqui tomando o teu tempo, né? Aí ele disse, não se preocupe com o tempo, eu sou o dono do tempo. Uau. Falou assim para mim. Tá bom. E eu pensando assim, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Pensando todo o tempo, eu vou falar o quê? Depois eu falei, Jesus, eu só estava inventando, porque eu não tinha nem cérebro no momento para raciocinar e ter uma conversa, diálogo normal e aproveitar ali para fazer um monte de perguntas. Senhor, me ensina a Bíblia, sei lá, aquele versículo que eu não entendia. Eu não tive esse poder cognitivo na hora. Eu falei, Jesus, o que o senhor pensa de mim? Aí ele fez assim, eu te amo tanto. Você é tão preciosa para mim, se você soubesse. Pronto, aí pensei, meu Deus, e agora o que eu vou falar? O que eu vou falar? Jesus, e as promessas que o Senhor fez para mim? Vou cumprir todas a seu tempo. Aí eu peguei o gancho do tempo, falei, e por que no tempo? Por que o Senhor não cumpre agora? Ele falou, não, na vida as pessoas têm que ser maduras, né? Então, com a maturidade eu vou cumprir. Falei, Jesus, então me faz madura agora. Ele riu. Ele deu uma gargalhada boa. Fez, não. Maturidade só vem com a idade e com as experiências da vida. Foi isso que ele me disse. Eu disse, tipo assim, pensando, e agora, né? Ele acabou de... Acabou meu repertório mesmo. Aí eu fiquei olhando para ele e ele percebeu que eu estava constrangida. Ele percebeu que eu não tinha assunto. Aí ele levantou. Quando ele levantou, ele veio até mim e deu um beijo na minha testa e disse assim, descansa, você está cansada. E passou a mão no meu rosto. Naquilo eu apaguei. Uau. Dormi. Tá bom, dormi eu não sei por quanto tempo. Também dizer, eu só sei que foi o tempo do meu esposo terminar o seriado lá que ele tinha gravado. Tudo comercial e tudo. Terminar tudo. E ele viu que eu estava meio séria, que eu fui pro quarto meio séria. Aí terminou lá tudo e ele veio, né? Ô, Rani. Rani significa mel em inglês, é o meu apelido que ele me deu desde que me conheceu. Ô, Rani, você queria conversar? Aí quando ele entrou no quarto, ele olhou e fez assim, quem estava aqui? Uau. Quem estava aqui? Aí eu acordei com aquele quem estava aqui. Aí eu falei, Rani, se eu te contar quem estava aqui, você não vai acreditar.
Ele disse, quem estava aqui? Falei, Rani, Jesus estava aqui. Jesus veio conversar comigo. Ele disse, se é Jesus, eu não sei, mas que dá ainda para sentir a presença de alguém no quarto, ainda dá para sentir. Uau. Que Entendeu? experiência legal. Entendeu? Eu li Aí, isso no livro, me para impactou. mostrar para mim que eu não estava maluca, porque Aham. até a presença ele permitiu para o meu esposo sentir, Confirmar. para confirmar. Uhum. E aí ele disse: Você quer conversar? Eu disse: Já acabou meu assunto com Jesus. Já resolvi. E a presença dele sarou o que eu tinha por dentro. Uau. Aquela necessidade de Uhum. contar como foi o meu dia, de expor o que outros tinham feito por mim, como eu estava me sentindo. A presença dele. Uhum. Mas o legal é que eu vejo assim, ó, que você viu num livro, você viu que era possível, você colocou em prática. Acho que às vezes a gente, mais uma vez, né, deixa as coisas muito místicas e não põe em prática, né? É. Para ter as experiências com Deus, né? E, enfim. E acreditar, porque se o Senhor apareceu para Abraão, qual a diferença de Abraão para mim? Nenhuma, né? E se o Senhor apareceu, falou com Elias, se o Senhor foi com todo o povo dele, Uhum. o que eles tinham? A fé. Eles criam. E se você crê no jeito que a palavra do Senhor fala, por que ele não vai conversar com você também? Por que você não vai ter uma experiência com ele também? Se você também é filho. Uau. Essa né? perspectiva que você falou aí foi o que me trouxe. Eu acho que hoje eu tô em São Paulo por conta disso. Porque Não é? é porque eu sempre via a palavra assim, cara, Deus fez tantas coisas, né? É possível. É possível. Eu creio que ele vai fazer na minha Claro. vida e tal. E isso foi uma das coisas que me ativou, assim, ó. Vamos falar de um outro livro aqui. Tá. Gente, foram 3 livros, né? Em um mês só lançado. Mas, óbvio, foi um trabalho aí de uns 3, 4 meses, né? Ah, foi. A gente trabalhando em cima Foi desses sim. livros. Declarando a Palavra e Recebendo Poder. É outro livro da Selma. Esse livro também a gente traduziu ele. Então tá aqui, ó. Declaring the Word and Receive Power. É. E também o liderado, como ser liderado pelo Espírito também está traduzido. Led by Inglês, the Holy Spirit. Então, Yeah. para quem prefere o inglês ou para quem vê esse vídeo, né, através do YouTube lá nos Estados Unidos, tem ele já em inglês. ele em inglês. Inclusive vai ter os links aqui. A gente vai deixar os links aqui embaixo do vídeo. Eu quero aproveitar para te pedir, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você receba, ativa lá as notificações para que você receba sempre os conteúdos que a gente está lançando constantemente e os novos livros que estão sendo lançados, tá? Então, fala um pouco pra gente desse livro aqui, Declarando a Palavra e Recebendo Poder. Como que foi essa experiência? Por que você escreveu? Por que as pessoas devem ler esse material? Esse livro aí, eu digo dos 3, os 3 são maravilhosos, lindo, mas esse livro aí, Ficou muito bonita a capa dele. ele gera algo dentro da gente, porque você vai colocar a palavra de Deus na sua boca e vai ver que ela verdadeiramente ela produz coisa. Tem um pregador chamado Kenneth Hagin, já faleceu, e ele falava muito sobre a palavra de Deus sendo falada na boca, colocado na nossa boca e sendo exercitado, colocado para fora. E eu comprei uma vez um livro dele e comecei a fazer. Sabe, ele falava, eu fazia, falava, eu fazia. E eu comecei a ver coisas mas incríveis acontecendo, coisa que estava travado e o negócio acontecendo, porque eu pegava versículos chaves da Bíblia e começava a aplicar. E depois um texto em Ezequiel 37 que o Senhor fala com o profeta pode esses ossos, né, nascer, pode daqui sair alguma coisa, e o profeta responde, só tu sabes. E o Senhor fala assim, profetiza. E só que o Senhor dá o que o profeta teria que falar. Botou as palavras na boca do profeta. Significa que você não vai profetizar qualquer coisa. Você vai profetizar, pegar versículos da palavra do Senhor e colocar em cima daquilo que você quer que aconteça. E eu fiz isso. Fiz isso, gente, na minha faculdade. Fiz isso, porque muitos anos atrás eu li o do Kenneth Hagin. Eu fiz isso na faculdade. Eu fiz isso com real estate, vendendo a casa dos meus clientes. Eu fiz isso nos meus cursos da Harvard, que chegava lá, estava dando nó no cérebro e ninguém estava passando, e eu dizia, eu vou passar esse negócio, e o negócio passava porque eu encontrava, Senhor, a minha mente e a minha mão é a caneta de um destro escritor, firmado com a mente de Cristo. Isaías 26:3, eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, e o negócio começava a abrir. Aí eu falei, peraí, de verdade, isso aqui não é, né? Conto da carochinha, isso aqui funciona. Eu tenho vivido isso. E não, por que não contar para o povo? Por que não trazer isso aí para o povo? E um livro bem fininho, simplesinho do povo ler, e o povo vai ver. Eu trouxe alguns versículos, mas a Bíblia, pelo amor
livro, é uma coletânea de coisas Sim, maravilhosas sim. que tem ali, que você vai aplicar e você vai ver a realidade disso aí. Não, e é um livro bem prático, né? A gente tem que declamar a palavra sobre a vida financeira, sobre para abertura de portas, Não sobre a é? saúde, medos, ansiedades. Então, esse é um livro muito prático. Minha esposa, ela falou, eu amei esse livro aqui. Mexeu muito o coração dela esse Não livro é? aqui. Esse livro É. realmente é poderoso demais. É um livro de cabeceira, gente. Não que os outros não sejam, mas esse aqui é um livro que você tem que estar constantemente utilizando, né? Lembrando, E aquele é relendo. muito prático, porque você colocou de uma forma já bem segmentada, já Aham. bem dividida. Então é só realmente você colocar em prática, tá? Esse livro vai É. estar disponível aqui na Doxa para você adquirir. A gente vai deixar tudo isso alinhado aqui e vai abençoar muito sua vida. E o último livro, não o último, né? O último só dessa série, né? Dessa série. Porque É. quando eu conheci a Selma, ela falou, Lucas, eu tenho só uns 40 mais ou menos para lançar, uns 30 e pouco, eu não lembro. Você falou alguma coisa Tem nesse bastante, tem sentido. bastante. Tem bastante coisa. Três já estão lançados. Inteligência espiritual, além do intelecto. Fala aí um pouco pra gente sobre esse livro Inteligência aí. espiritual. Uhum. Esse livro saiu de um versículo de Colossenses, um versículo 3, que fala que o Senhor ative em você o teu conhecimento, entendimento e a tua inteligência espiritual. Quando eu li isso, foi a primeira vez que saltou da Bíblia esse um versículo que saltou. Eu falei, peraí, tem inteligência espiritual. A inteligência espiritual vai ativar a minha mente para outro tipo de inteligência. Inteligência emocional, que se escuta muito. Uhum. Inteligência a intelectual, que essa aí é a base de tudo, que todo mundo só sabe, conhecia essa, até Perfeito. que se saia a emocional, a espacial. Então, tantas outras, inteligência numérica. Por que não a espiritual? Por que não falar da espiritual e trazer para o povo de Deus que o Deus quer para o povo? E aí eu comecei a estudar e ver partes e começar a encontrar dentro da Bíblia, quando eu encontrasse as inteligências unidas num texto só, que eu encontrei quando o rei Ezequias recebe a notícia do rei da Síria que ia invadir Israel. Perfeito. Então eu encontro ali a intelectual, a emocional, a espiritual, em cada coisa que ele agiu, cada Verdade. estratégia que ele colocou, as inteligências agindo todas juntas. E eu fui analisando, eu falei, sabe o quê? Eu quero ter a intelectual, eu quero ter a emocional, mas antes de tudo eu preciso ter a espiritual. É a que vai me conectar realmente com Deus e vai ativar todos os outros tipos de inteligência em mim. Foi daí que eu comecei a fazer também os meus escritozinhos, eu escrevia, guardava, escrevia, guardava, e daqui a Depois pouco juntou. eu juntei e coloquei num livro. Mas isso é algo que é muito real, porque a palavra diz que nele estão escondidos. Ele é fonte de Ele é sabedoria e fonte de conhecimento, né? sabedoria e conhecimento. É dele, Uhum, porque dele, por ele, para ele são todas as uhum, coisas. Então veio dele. E nós, como os filhos do Senhor, nós temos que tomar posse daquilo que já é nosso vindo do Senhor. E não clame por inteligência, tenha inteligência, a sabedoria, mas a espiritual para navegar em vários campos. Pelo amor de Deus, se eu tiver inteligência espiritual, eu vou saber quem eu sou em Cristo, como eu pertenço à família, o que me pertence também, como eu vou atuar dentro, no lugar inserido na sociedade que eu estou, como eu vou me comportar, e eu só vou atrair o melhor. uhum. Né? A inteligência dentro dessa área vai ajudar muito, até combater mesmo o inimigo, porque ele não vai brigar muito com gente inteligente. É verdade. Entendeu? É Vou verdade. brigar com os burros que não conhecem, burro, assim, modo de dizer, Não, né? mas é Que não verdade. conhece o que pertence a eles, que Aham. não ainda procuraram o que é deles, que não entenderam isso ainda. Nós somos altamente capazes, mente brilhantes, que o inimigo faz questão de sufocar. Porque o dia que os servos de Deus descobrirem de verdade o nosso potencial, quem nós somos em Cristo, esse mundo todo já estaria evangelizado, Jesus já tinha voltado. É verdade. Nosso papel é acelerar isso, né? Acelerar. É verdade. Não, você falou algo, como isso vai mexendo e destravando a gente, né? Uma experiência recente, por exemplo, eu acho que um dos maiores desafios para a maioria das pessoas é ser consistente, por exemplo, em cuidar do corpo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Mas depois, por isso que a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu conversando com uma pessoa, e aí como é importante, né, essas conexões, esse network, ele falou algo, ele falou, cara, você quer acessar mais coisas em Deus? Não tem jeito. Vai ter coisa que você não vai acessar se você não cuidar do teu corpo. Verdade.
Peraí. Ele Corpo, falou... alma e físico. Corpo, alma e espírito. Exato, por conta, desde a parte química, biológica, o raciocínio. Então, como isso mexeu comigo, assim, eu falei, caramba, se eu quero, então, eu tenho que priorizar. Então, se você não quer priorizar de repente pelo teu corpo, pela tua saúde, prioriza então pelo teu intelecto. Porque para você acessar mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento, você precisa ser consistente nisso, né? Então, a Selma, que eu fico falando aqui, pastora, posso? Selma Benjamin, ela pediu para chamar pelo nome. Muito obrigado por esse tempo. Tá? Foi um papo muito gostoso, eu acho que de grande valia para mim, com certeza, para todos que ouviram aqui na sala, né? Ela tá lá até aqui confirmando o Cândido ali. Obrigado também à equipe, todo mundo aí que nos ajudou para que isso acontecesse. E eu gostaria de te pedir que você desse um último recado, aquilo que está ardendo no seu coração nesse tempo que você veio para o Brasil. Você veio com uma missão, né? Veio visitar os familiares também, mas você veio com uma missão. Tava numa conferência, agora vai para um outro café, um chá de mulheres, então eu sei que Deus deve ter te dado alguma coisa para esse tempo aqui no Brasil. Queria que você compartilhasse com a gente isso, desse as suas últimas palavras, tá bom? Eu vim trazer o Cardia para o Brasil, que é um método que eu desenvolvi, onde nós trabalhamos a cura do coração, mas em família, ou então só para mulheres, ou para a igreja em total. Foi isso que eu apliquei nessa conferência, nessa última conferência aqui na igreja Geração Eleita, que eu fui convidada. E agora estou indo nesse outro chá de 100 horas, que eu também vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Mas se você falar qual o último recado do dia, o que você quer deixar para o pessoal do Brasil, eu quero deixar que Jesus está voltando. Uau. Eu preciso dizer isso. E a igreja continua ainda no... Eu acho que 50% da igreja está dormindo, precisa despertar para a volta de Jesus. Assim como era no tempo de Noé, será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar casando e dando em casamento e não vendo os sinais dos últimos tempos. Quando você quiser saber dos últimos tempos, olha para a figueira. O que está acontecendo com Israel? Uau. Desde 1948, quando Israel se tornou nação. Olha lá, desde 1948, olha para Israel agora. 5 nações querendo invadir Israel, que está um negócio feio lá de lá. Então você fala assim, peraí. Aí você olha com terremoto que deu agora Afeganistão, que foi um tempo atrás. Acapulco acabou de passar lá um vento tão forte que destruiu tudo. Você vê o fogo lá na ilha de Maui, nessa ilha do Havaí. Você vê terremoto, você vê guerras, você vê rumores. Mas isso não é o fim. Peraí, o princípio das dores, deixa eu colocar, porque o Senhor disse que a gente não sabia o dia nem a hora que ele ia voltar, então pode ser no princípio, pode ser lá no final, mas eu tenho que estar pronta. Claro. Eu tenho que estar pronto. Então, a minha mensagem é, nosso Jesus está voltando. Não, e já que a gente ainda tem alguns minutinhos, já que você entrou nesse assunto, acho que é muito importante que isso é algo que tem ardido no nosso coração também nesses dias, porque assim, você vê que existe muitas dúvidas, né? Vai arrebatar, não vai? Como é que vai ser? Gente, a Bíblia diz que seria igual ao tempo de Noé, como você falou, né? E aí também, quando a gente vê que Deus tirou o povo do Egito, né? Que Deus preservou os seus. Preservou. Né? E no tempo de Noé, a gente vê também algo importante que quem que saiu da terra? Foi os justos ou os ímpios? Exatamente, né? Então assim, se vai arrebatar antes ou depois, o nosso papel está preparado. Está preparado. E acreditar na mensagem, porque Noé falou tanto. O povo não acreditou. Não é que a arca não tinha capacidade para receber os que quisessem entrar. O povo escolheu não entrar. É verdade. O povo não acreditou na mensagem. Porque vai chover e eles nunca tinham visto chuva. Agora nós estamos dizendo, Jesus vai vir como nunca se viu. Ninguém aparecer em nuvem, parece ainda conto de carochinha. Está escrito que o Senhor Jesus vai voltar e nós, como cristãos, temos que usar a fé e estar preparado. É verdade, é verdade. Isso tem ardido muito no nosso coração. A gente teve uma experiência muito forte no último culto agora sobre isso. E eu creio que Deus está usando, né? Está usando a senhora, está usando seus filhos para realmente alertar. A gente precisa estar preparado. Como é que está a sua casa, como é que está a sua vida com Deus, como é que está seus filhos. Não é tempo mais para a gente bobear. Não, né? Não é tempo. Eu gosto de um texto que Elias falou quando ele estava lá destruindo os profetas de Baal. Pare de titubear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, escolhe Baal, pula para o lado dele. Agora, se Deus é Deus, vamos embora andar sério nesse negócio. Porque o Senhor está voltando e não vai ter tempo de você falar, eu posso entrar por... Não tem. Faça a tua escolha, leva a vida a sério com o Senhor, põe tudo
no que tem que botar a casa em dia, porque o Senhor está chegando. Perfeito. E eu acho que para os cristãos também além de entender e se preparar, e também cumprir o seu papel como filho de Deus, né? Porque tem alguns sinais, eu gosto muito do Asher, lá, Asher Intrater, lá de Israel, que ele fala sobre, né, sobre os sinais, desde Israel chamar a hora vem Senhor Jesus, mas o evangelho chegar a todas as nações. Então existe um papel nosso como cristão de acelerar essa volta. De acelerar. Então a gente precisa estar atento a isso. E para a gente realmente encerrar, eu queria que você falasse só dos últimos 2 projetos seus, do Filhos de Sara, pra gente não deixar de falar sobre isso. E também para que vou deixar o contato da Selma, você quer convidar ela para palestrar, né, uma conferência na sua igreja. Ela é uma pessoa que vira e mexe, tá aí nas conferências. Então você vai ter também o contato dela aqui abaixo para você contactá-la. E por último, fala pra gente. Filhas de Sara. Servindo as Filhas de Sara é um ministério que eu tenho em Israel, que eu ajudo mulheres de rua com problemas de drogas, de álcool, prostituição em Israel. Esse ministério já espalhou, então já está em Israel, já está nos Estados Unidos, já está no México, já está no Brasil. E aí, quando eu digo que o ministério começou em Israel, porque tem toda uma história por trás de como Deus me deu essa nação, Israel, com esse ministério, as pessoas falam, não, mas Israel não tem problema de drogas, álcool, prostituição. É porque sempre o mundo cristão sempre vê Israel com o lado romântico ou religioso da história. Mas qual nação ou qual país não tem o problema social? Israel sofre com o problema social como qualquer outra nação. Sem contar que para Israel, o diabo põe um pouquinho mais de pressão. Então, tem sim, muitas mulheres, e Deus nos deu esse ministério que se chama Servindo as Filhas de Sara. É uma história linda, gente, de como começou, que eu não vou contar, porque você não vai ter. Vou colocar aqui o link lá do Instagram do projeto. De como começou Servindo as Filhas de Sara. Então, nós temos esse projeto, trabalhamos em Israel, Estados Unidos. Estados Unidos, nós temos a nossa base lá em Los Angeles. Los Angeles já está aberto tudo direitinho, trabalhamos com isso. México nós só visitamos com sacolas. Brasil visitamos com as sacolas do Servindo as Filhas de Sara, mais cestas básicas que entregamos aqui também. Então temos o Servindo as Filhas de Sara, temos o projeto Cárdia, que é a conferência, o método Cárdia que eu desenvolvi, que no caso eu levo nas igrejas onde eu faço aquela cura da alma, pela parte da psicologia que eu tenho, e a teologia, onde eu junto a ciência com a Bíblia, e aí uso para curar o povo de Deus. E tem o IDOPV, International Day of Prayer for Israel, Dia Internacional de Oração por Israel, que é o dia 21 de maio, que nós fazemos uma grande celebração, onde eu quero levantar intercessores para Israel. Então, Servindo as Filhas de Sara, o Cárdia e o IDOPV. É isso aí, gente. Então, eu vou deixar aqui, a gente vai deixar o link aí na descrição para você conhecer os projetos. E você também siga a Selma nas redes sociais, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui também, e os links também dos livros. Então foi um prazer, mais uma vez, muito obrigado. Prazer imenso. Vão ter próximas, quando você voltar aqui no Brasil, você vem com novos livros. Com novos livros para a gente estar fazendo aqui podcast. E fique atento nos próximos episódios com os novos autores que vão estar sendo lançados. E eu tenho certeza que, como esse papo aqui foi tão proveitoso, com certeza vai abençoar muito sua vida. Mais uma vez, clica aí dê o seu like, ou se você não gostou, dê o seu dislike, mas faz alguma coisa, né? Porque a gente precisa que você faça alguma coisa. Ficar parado, imerso, a Bíblia diz que os mornos Deus vomita. Então faz alguma coisa, dê o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e até a próxima. Um grande abraço.